Boa noite. Um incêndio atingiu uma loja de roupas no Gonzaga, em Santos. Ninguém ficou ferido. Os bombeiros levaram quase 4 horas para apagar as chamas. O incêndio começou por volta das 11 da manhã. A fumaça preta se espalhou rapidamente e podia ser vista de vários bairros. O fogo teve início no depósito da loja, que fica no 3º andar do prédio. A rua Floriano Peixoto foi interditada para que os bombeiros pudessem conter as chamas. Parte da estrutura da fachada da loja teve que ser quebrada. As lojas que ficam ao lado fecharam as portas e os funcionários foram liberados. 10 caminhões do Corpo de Bombeiros trabalharam no combate às chamas. O SAMU e a Polícia Militar também foram acionados. O fogo só foi controlado depois das 3 da tarde. Ninguém ficou ferido. Esse homem mora na esquina da loja e foi avisado pela filha. Minha filha saiu e me ligou dizendo: pai, tá pegando fogo na Marisa. Aí eu desci para dar uma olhada. Aí já tinha bastante fumaça, a fumaça foi aumentando, foi ficando cada vez mais preta. Aí ali naquele canto onde estão os bombeiros agora, começou a sair muito fogo, muita labareda. E aí o pessoal foi chegando e estão combatendo aí, né? Eu acho que com intensidade, bem demorado, mas com bastante intensidade. A polícia divulgou o retrato falado do homem suspeito de ter disparado 5 tiros contra a funcionária de uma clínica dentária no Gonzaga, em Santos. Segundo testemunhas, o homem usava óculos escuros e uma peruca loira no momento do crime. A funcionária da clínica, Sônia Cristina Andrade, de 40 anos, tinha parado a bicicleta com que vai ao trabalho quando foi surpreendida pelos tiros. A Polícia Civil acredita que o caso pode estar relacionado a outras 2 mortes de empresários da mesma rede. Em dezembro do ano passado, Agilson Correia de Carvalho, de 54 anos, foi morto quando saía desta mesma filial no Gonzaga. E em julho deste ano, a irmã dele, Aldaci Correia de Carvalho, de 56, morreu ao ser atingida com um tiro na cabeça, próximo à unidade no centro de Santos. A polícia investiga os crimes. E 7 pessoas tiveram ferimentos leves devido a uma colisão entre uma embarcação com 289 passageiros e uma draga na manhã de hoje no canal do Estuário, em Santos. O acidente foi por volta das 8 da manhã, quando a balsa manobrava para atravessar o canal do porto. Após o acidente, a barca retornou à plataforma de embarque. Ninguém ficou ferido. Por todo o país, médicos residentes realizaram hoje uma paralisação. Em Santos, a categoria se mobilizou em apoio ao movimento nacional. Em frente ao Hospital Guilherme Álvaro, médicos residentes que estão em fase de especialização se reuniram com uma faixa para chamar atenção para o movimento. 92 profissionais que trabalham na unidade pedem mais qualidade na saúde. Hoje o que a gente busca basicamente é uma melhoria na qualidade de atendimento aos pacientes, tanto do nosso serviço regional como nacional. Esse atendimento pode ser melhorado de diversas formas, até mesmo em questões de financiamento, melhoria da qualidade em atendimento em relação às filas de espera, né? Se a gente consegue aumentar a produtividade, se a gente tem artifícios adequados, tecnologias adequadas, se a gente melhora a qualidade de atendimento, a gente melhora a nossa produtividade. Melhorando a produtividade, a gente diminui muito a espera dos pacientes na fila, né? Em Santos, os atendimentos de urgência e emergência não foram prejudicados. Apenas cirurgias simples chegaram a ser reagendadas. Essas melhorias são solicitadas em relação à Comissão Nacional de Residência Médica e o próprio Ministério da Educação, que são os órgãos que regulamentam a residência médica. Claro, para intervir junto ao governo, né? Que eles é que podem intervir pela gente. Depois do intervalo, tem as notícias do futebol. Santos bate Figueirense fora de casa e conquista importante vantagem na Copa do Brasil. Nós voltamos já. Futebol. O Santos saiu na frente na disputa por vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Ontem à noite, em Santa Catarina, o Peixe venceu o Figueirense. O Santos pressionou desde o primeiro minuto de jogo. Logo aos 19, Lucas Lima cobrou falta na área, a bola passou por todo mundo e Gabriel apareceu para mandar para o fundo das redes.
A arbitragem deu o gol, mas depois de 4 minutos voltou atrás e marcou impedimento do atacante. O Santos continuou melhor e aos 31 do segundo tempo não teve jeito. Gabigol foi derrubado dentro da área. Pênalti. O próprio Gabriel foi para a cobrança e deu números finais à partida. Santos 1, Figueirense 0. O Peixe terá a vantagem do empate na partida de volta, que acontece na próxima quinta-feira, às 10 da noite, no Pacaembu. Antes disso, pelo Brasileirão, o Peixe enfrenta o Internacional domingo às 11 da manhã, na Vila Belmiro. E quem conversa comigo sobre esta vitória do Santos aqui no estúdio do Caderno Regional é o editor do Santa Portal, Juan Real. Juan, boa noite. Foi um resultado magrinho, né? Como a gente costuma dizer, 1-0, mas foi vitória, venceu e foi importante e um bom resultado para o Santos, não é? Pois é, Irineu, boa noite, amigos do Caderno Regional. Foi magro, mas foi uma vitória. Às vezes o pessoal na Copa do Brasil até tenta buscar uma derrota por 2-1, né? Marcar o gol fora. O Santos conseguiu um resultado muito bom. 1-0, vem sem pressão para a partida no Pacaembu, não vai ser na Vila Belmiro, a torcida deu uma chiada, mas a diretoria também está precisando fazer renda, espero até que o torcedor compareça e faça jus a esse jogo não ser na Vila Belmiro, né, Irineu? Tem uma boa decisão, né, Juan, jogar lá no Pacaembu. Pois é, e a partida foi boa para o Santos o tempo inteiro, o Santos não passou sustos, vinha daquela derrota para o Corinthians, que sofreu uma pressão danada do ataque corintiano, mas nessa partida contra o Figueirense o Santos conseguiu controlar bem as ações, voltou a ser aquele Santos que a gente vinha se empolgando, mesmo com o desfalque ainda do Giovani, que continua lesionado, mas o Santos fez uma boa partida, soube administrar bem essa vantagem, mesmo com a situação ali dos gols anulados. Né? O comentário hoje, né, as rodas aí fez 3 e levou 1 só. Pois é, né? Quer dizer, mais um lance polêmico envolvendo a arbitragem no jogo. Quer dizer, mais uma vez não dá para comentar só sobre o desempenho das equipes. A arbitragem acaba se destacando, né, nessas situações. Uma polêmica danada. O que eu acho engraçado, Irineu, a gente vê ao longo do dia hoje, é o pessoal ver naquela análise pela TV, aí tá lá o Gabigol 1 centímetro na frente, aí o pessoal absolvendo a arbitragem, não, tá certo, estava impedido 1 centímetro, então fizeram muito bem. A explicação que eles colocaram na súmula é que o Bandeirinha, quando o Gabigol estava passando após comemorar o gol no alambrado, e o Bandeirinha já tinha dado o gol, mas aí ele voltou, foi falar com o Gabigol, perguntou, o gol foi seu? Foi, não, então você estava impedido, aí foi lá avisar o árbitro. É inacreditável. Pois aí você olha o lance ali da cobrança, tá todo mundo ali na mesma posição, quer dizer, é uma situação bem diferente, aí o árbitro já ia dar saída de gol, anula, foi bem... Até porque se ele não sabe quem marcou o gol também, como já aconteceu no outro é, lance, né? no jogo do Corinthians, então não corre pro meio de campo. Exato, Bandeirinha, Espera. Na dúvida para. Olha, fiquei na dúvida. Pois é, na verdade, entre os bandeirinhas, né, entre os auxiliares, eles nem gostam de chamar de bandeirinhas, né, entre os auxiliares, na dúvida parou, levanta a bandeira e deixa a polêmica. Agora, ele teve uma dúvida que não teve, foi questionar o jogador, quer dizer, ele também precisou perguntar para o Gabigol, já subir no alambrado já não bastava. O legal né? é o Gabigol responder para ele, não, eu corri só pra, entendeu? O Gabigol Mas nunca, não fui eu não, viu? O Gabigol depois dessa nunca mais assume gol, porque não fui eu não. Ele ainda levou um cartão amarelo. Uma situação bem diferente, Irineu. Bom, mas a gente tem que comemorar que a vitória foi boa para o Santos. O Santos está aí com boa vantagem sobre o Figueirense, mas é uma partida bem marcada pela arbitragem, numa atitude bem bizarra da arbitragem. Bom, com polêmica ou sem polêmica, venceu o jogo e deu um belo passo rumo às semifinais da Copa do Brasil. Agora, mais uma boa notícia vinda da Vila Belmiro. O artilheiro do Brasileirão, Ricardo Oliveira, foi convocado por Dunga para a seleção, que vai disputar os 2 primeiros jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo. Uma convocação justa, artilheiro do campeonato, não é, Juan? Olha, animadora a convocação, Irineu. O Ricardo Oliveira tem 35 anos, mas ele está jogando demais. Foi o artilheiro do Campeonato Paulista, está sendo o artilheiro do Brasileirão com 17 gols. E ele tem, não são só... É engraçado que muitas vezes tem artilheiro que marca gol de pênalti. O Ricardo Oliveira é ao contrário. Os gols Perdeu, de pênalti, né? Gols de pênalti. De pênalti ele está perdendo, marcou gol de todos os jeitos, de cabeça, chute de longe. Ele faz muito bem ali a tabela com os atacantes que vêm de trás.
Quer dizer, está jogando muito merecido, ele entra no lugar do Firmino, Roberto Firmino do Liverpool, né? Agora ele está no Liverpool, que foi cortado por lesão. Eu acho que o Dunga até acabou optando pelo Ricardo Oliveira, que são posições parecidas. Mas se você for ver os outros atacantes que estão lá na seleção, lembrando que o Neymar está suspenso, Lucas, próprio Douglas Costa e o Hulk, o Ricardo Oliveira encaixa muito bem. Ele é melhor do que esses jogadores até, em posições diferentes. Até eu tenho defendido bastante o Douglas Costa, que está jogando boa bola lá agora no Bayern. Mas o Ricardo Oliveira merecia ter sido convocado mesmo sem a lesão do Roberto Firmino. E o Alexandre Pato, que mantém aí essa ascendência dele no São Paulo, que acho que ele vai acabar voltando para a seleção. Mas animadora a convocação essa do Ricardo Oliveira. Bom, o Dunga pelo menos está mostrando que está ouvindo um pouco mais as pessoas, né? Está atendendo um pouco mais o clamor da torcida, da crônica esportiva, quando fala de alguns jogadores, e ele, né, de alguma maneira, tem tentado atender pelo menos isso também. E eliminatória é jogo a jogo, né, Irineu? Quer dizer, ele está convocando para 2 partidas. Não o Ricardo Oliveira não vai disputar a Copa do Mundo. Exatamente. Mas ele está numa ótima fase, né? Por que não aproveitá-lo, então, para essas eliminatórias? Claro, e o Brasil tem que classificar para a Copa, não tem? São 2 jogos. Se ele for bem nesses 2 jogos, vai convocado para mais 2 e vai, assim, ajudando a equipe, a seleção brasileira. Daqui a pouco volta o Neymar, de repente outro jogador lesiona, mas o Dunga fez muito bem. Pegou o artilheiro do Campeonato Brasileiro e levou para a seleção. Isso anima todos os jogadores que estão no futebol brasileiro e até os que estão lá fora. Bom, os outros times paulistas que entraram em campo ontem pela Copa do Brasil também conquistaram bons resultados. O São Paulo jogou em seus domínios e venceu o Vasco por 3-0. Destaque para a boa atuação do atacante Alexandre Pato, autor de 2 gols, ambos na primeira etapa. Luiz Fabiano completou o placar. Com a vitória, o São Paulo pode até perder por 2 gols de diferença no jogo de volta no Rio de Janeiro, que se classifica para a semifinal da Copa do Brasil. As equipes voltam a se enfrentar no dia 30. Já o Palmeiras foi a Porto Alegre enfrentar o Inter e conseguiu um empate em 1-1. Os gols saíram na segunda etapa. Alex marcou para os gaúchos e Rafael Marques para os paulistas. O Palmeiras ainda desperdiçou um pênalti com Lucas Barrios no primeiro tempo. O jogo de volta acontece também no dia 30, na Arena Palmeiras. Só lembrando que se o Santos passar pelo Figueirense, não é, Juan? Pega o vencedor de São Paulo e Vasco. O São Paulo que caminha a passos largos, né, depois dessa partida aí para se classificar para a próxima fase. Você acredita aí em 3 paulistas na semifinal? Boa chance, né, Irineu? O Santos vem com retrospecto ótimo mesmo no Pacaembu, tem vencido as partidas. Acho que o Figueirense não vai nem ganhar e nem fazer frente ao Santos. O São Paulo fez uma partidaça, jogou muito bem. Claro, o Vasco jogou muito mal também, então o São Paulo encaixou bem no jogo, contando com o reforço do Rogério Ceni. São Paulo não tem nada a ver com isso, né? 3-0. Eu estava com o reforço do Ganso, o Ganso jogou muito bem essa partida, o Rogério Ceni voltou também, o Luiz Fabiano que até acabou marcando um gol, e depois saiu lesionado, né? Machucou o peito, saiu sem ar. Com falta de ar, mas o Alexandre Pato jogou muita bola, bela partida do São Paulo. A partida da volta vai ser no São Januário, mas o Vasco não vai fazer 4 gols nem no time C do São Paulo. Então acho que o São Paulo já está classificado. Já o Palmeiras conseguiu buscar ali o resultado, tomou 1-0, mas o Palmeiras jogou melhor o jogo inteiro contra o Inter. Perdeu o pênalti. Perdeu um pênalti, né? O Alex marcou um golaço do meio da rua, que são daqueles grandes momentos do futebol, e o Palmeiras teve peito para ir lá e buscar o resultado com o Rafael Marques, que é o talismã do Palmeiras na Copa do Brasil. Eu acho que tem boas chances do Palmeiras passar. Não tão certo quanto o Santos e São Paulo, mas... Tá mais fácil um Sansão do que um Grenal, né? Sim, está mais fácil o Sansão do que o Grenal, mas assim, o Internacional pode surpreender. Não garanto tanto o Palmeiras. O Sansão tá mais certo mesmo. Mas o Palmeiras está com a vantagem, é o favorito para se classificar. Bom, vamos falar agora de segunda divisão do Campeonato Paulista. O Jabaquara, o único sobrevivente da região na segunda fase da competição, tem um difícil compromisso nesse domingo, fora de casa, contra o Taboão da Serra, às 10 da manhã. O Leão da Caneleira é o 4º colocado do grupo 2 com 5 pontos. Somente os 2 primeiros da chave garantem o acesso. Precisa continuar vencendo, né? Não tem... Pois é, tem outra opção. Não, começou muito mal essa segunda fase, aí recuperou ali contra o Assistência, a primeira vitória nessa segunda fase, chegou a 5 pontos, o Taboão também tem 5 pontos, então é uma partida super importante, a gente até já conversou na segunda-feira, né, Irineu? São Carlos tem 13 pontos, esquece o São Carlos. Os adversários são o Olímpia, que tem 8 pontos, e o Grêmio Prudente com 7, que estão ali próximos, vale lembrar que classificam os 2, como você já falou, então a disputa é entre esses times. E enquanto o Jabaquara vai pegar o
o Taboão da Serra fora de casa, que na primeira fase venceu por 2-0, quer dizer, até já conhece lá o campo e pode se dar bem, o Grêmio Prudente e o Olímpia se enfrentam. Então é interessante o Jabaquara ir atrás da vitória, torcer por um empate e depois o Jabaquara pega em casa o Olímpia. É aí que tá, tem que vencer contra o Taboão da Serra, tem que vencer contra o Olímpia, torcer até por um empate entre Olímpia e Grêmio Prudente e aí volta a ter boa chance de classificação, mas ainda está muito difícil para o Jabaquara. Bom, e falando em Jabaquara, o clube aderiu hoje a uma importante campanha. A partir de amanhã, os torcedores do Jabaquara poderão trocar 2 garrafas PET por um ingresso para o jogo contra o Olímpia, que acontece no dia 4 de outubro. É um projeto sustentável da Federação Paulista de Futebol. Desta vez, o clube escolhido foi o Jabaquara. Para fazer o anúncio, representantes da Prefeitura, da Federação Paulista e do clube se reuniram para darem o pontapé inicial. A partir de amanhã, os torcedores do Jabaquara vão poder trocar 2 garrafas PET por um ingresso para o jogo contra o Olímpia, que acontece no dia 4 de outubro. Nessa troca, ganha o torcedor, que vai poder acompanhar o time sem gastar nada, ganha o meio ambiente e o clube, que receberá um valor por cada ingresso trocado. O futebol é um produto muito importante, né? Entre o menos é o mais importante da família, do povo brasileiro. Então você facilitando, contribuindo, o torcedor vir, trazer 2 garrafas PET, com certeza nós vamos encher o estádio e gerar recursos também ao clube. Nosso objetivo é trocar os 2.000 ingressos, né? E gerar uma receita para o Jabaquara de R$10.000. O projeto Futebol Sustentável existe desde 2013, mas só agora os times da 2ª divisão começam a participar. Serão disponibilizados 2.000 ingressos e as garrafas arrecadadas já têm um destino. Elas serão destinadas para uma parceira, uma ONG ou realmente a nossa cooperativa vai estar vindo aqui recolher e ela vai ser feito o destino correto final desse material. O Jabuca é o primeiro clube da região a participar. E veio a calhar de ser um jogo importante, que com certeza é com quem nós vamos disputar a vaga do acesso. Então é um bom momento, porque isso faz com que o torcedor participe mais e é uma forma de nos sentir importante, de estar colaborando com o meio ambiente. As trocas acontecerão a partir das 9 da manhã nas bilheterias do Estádio Espanha, na Caneleira, zona noroeste de Santos. O convite está feito, eu estou contando que todos os torcedores de Santos, zona noroeste maciça, né, vêm aqui com suas 2 garrafas PET a partir de amanhã e já possa trocar os ingressos por ingresso aí. Estou contando com a participação de todos, o pessoal do colégio, vamos fazer uma campanha legal aí. Isso aí, o motivo a mais para a torcida comparecer vai ainda contribuir, né, para o meio ambiente, Juan. Pois é, tem que acontecer e vamos ver se a torcida comparece, porque o Jabaquara tem jogado com o estádio bem vazio, vamos ver se dessa vez desencanta, lota o estádio Espanha e conquista o acesso, pode ser o jogo do acesso, como falou o Gilson ali. Tomara. Juan, obrigado, se volta na segunda, né? Eu volto na segunda, Irineu, é isso aí. Boa noite, amigos do Caderno Regional. Depois do intervalo, legado de Paulo Leminski vira música na Tarrafa Literária. Nós voltamos já. Segue até domingo a 7ª edição da Tarrafa Literária em Santos. Na noite de abertura, música da melhor qualidade. Leminski em prosa, verso e canção. Sobrou estilo na abertura da 7ª edição da Tarrafa Literária. Estrela Leminski, filha do renomado poeta Paulo Leminski, subiu ao palco do Teatro do Sesc para apresentar o show Lemins Canções. Porém, meu bem, o que é sua razão? É justamente para mostrar as composições que ele fazia e para mostrar mais ainda o jeitão que ele cantava, que era bem próximo da fala e, claro, né, essa coisa de poeta e também do gosto musical dele, que é muito peculiar. Acho que muita gente não imagina que um cara como ele amava Sex Pistols, por exemplo. Reconhecido nacional e internacionalmente como grande escritor e poeta, Paulo Leminski morreu em 1989 com apenas 44 anos, vítima de cirrose hepática. O rico e pouco conhecido acervo musical do autor motivou Estrela a montar
montar o show. Como é que era o convívio assim, com eles? Você falou que tinham muitas fitas cassetes, como é que era assim? Você acompanhava isso, né? Vocês criavam também? Pois é, então, ele não, imagina, ele não chegou a mexer em computador, né? Ele é um cara pré-internet, um cara que é todo multi, o que pra gente é, né, normal. Mas então ele fazia dessa forma, assim, os estudos dele, ele registrava, porque muitas vezes as ideias musicais vinham dali, dele estudar violão. É meio a ponta do iceberg, porque isso, nossa, enfim, eu já descobri muita coisa depois disso, depois até do próprio songbook feito, eu descobri já muita coisa bacana de pessoas falarem assim, nossa, mas eu tenho uma fita lá, né? As pessoas vão sabendo e vão, não, mas você lembra daquela música? Eu falo, nossa, não tá aquela música, vou ter que pensar no volume 3. Todo o material está disponível de graça no site leminski.com.br. Em 2 meses foram mais de 50 mil acessos. É legal, porque eu acabo provocando também parceiros, por exemplo, Moraes Moreira, que é um parceiro que tem, acho que é a maior quantidade de músicas gravadas. Eu chamei ele para participar e quando eu fui falando do repertório, ele falou, mas de estrelinha, não é que isso dá um CD? Eu falei, Moraes, vai lá e faça. E aí ele falou, acho que vou fazer mesmo. E aí é bom que você provoca também, instiga essas pessoas que participaram e viveram, né, isso, essa vivência com meu pai, que era muito... Ele era essa pessoa toda diferente, ele era um pai fora dos padrões. Claro que ele tinha várias coisas bem dentro do padrão, que manda dormir, que faz comida, que dá bronca quando não arruma o quarto, normal, mas como na hora que ele vai ler uma história para mim, por exemplo, ele lia gibi de terror. Quem compareceu ao show mais que aprovou. Já conheci, foi muito bom, foi bem aconchegante, foi bem divertido também, deu para aproveitar bem a noite. Essa veia musical eu vim conhecer agora, sim, com a filha dele aqui, muito bacana. Hoje tá tão bonito. Hoje tá tão bonito. A programação completa da 7ª edição da Tarrafa Literária você encontra no Santa Portal. Até domingo acontece a Festa da Banana no Mercado Municipal de Santos. O público vai encontrar doces, bebidas e até artesanato feito da fibra da bananeira. A entrada é de graça. Ela tem origem no sudeste da Ásia e atualmente é cultivada em mais de 130 países. No Brasil, a banana é bem conhecida, quase um símbolo. São muitos os fãs da fruta. Para os que gostam, a festa no mercado municipal é o lugar certo. É possível encontrar uma grande variedade de produtos com banana. Todos os expositores são aqui da região de Santos e do Vale do Ribeira, tá? E um expositor aqui de Campinas também, que veio prestigiar a festa. Tem banana cremosa, bananada, choconana, as opções não acabam. Além dos doces, é possível encontrar bebidas como licor e cachaça. Que tal levar para casa uma farinha da banana verde? Ela reduz o risco de diabetes. Pode ser colocado em bolo, a minha amiga faz o biscoito da farinha da banana verde, né? Pode ser colocado em feijão. Com a fibra da bananeira e muito talento, Dona Marina faz porta-joia, arcos para o cabelo e várias outras peças. Eu fabrico essas peças já há 18 anos. Eu faço o papel e faço a fibra. Para fazer o papel, eu corto o tronco um dia inteirinho. Depois, no dia seguinte, eu cozinho 8 horas no fogão a lenha. Eu coloco no liquidificador, trituro, dou o ponto do papel, ponho na tina, tiro na tela e 3 dias para secar, para depois fazer o artesanato, que é todo criação minha. Aos finais de semana acontecerão apresentações de dança. Para conhecer os locais na região onde existe plantação de banana, será realizado um passeio de catraia. No sábado, dia 26 e domingo 27, vão ser 2 passeios por dia, um às 11 horas e outro às 14 horas. O passeio é totalmente gratuito e as inscrições são feitas aqui na administração do mercado, tá? Porque são vagas limitadas, são 17 vagas por passeio. A 11ª edição da Festa da Banana acontece até o dia 27 de setembro. O Mercado Municipal fica na Praça Iguatemi Martins, sem número, na Vila Nova, em Santos. Yes, nós temos banana, banana pra dar e vender. Banana menina, tem vitamina, banana engorda e faz crescer. O horário é das 10 da manhã até às 6 da tarde.
E até 28 de setembro você pode conferir uma exposição no Shopping Parque Balneário. A mostra fotográfica Olhares Santistas comemora um ano do CCB Foto Clube. São 40 imagens que mostram um pouco das belezas de Santos. Retratam diversos lugares com ângulos diferentes. A exposição comemora um ano do projeto CCB Foto Clube, que reúne pessoas apaixonadas por fotografia. Além das fotos, é possível aprender a história da fotografia, como, por exemplo, conhecer a primeira imagem do mundo, que foi tirada em 1826. Outra curiosidade é que o primeiro fotógrafo do Brasil foi Dom Pedro II. E o aprendizado não para por aí. Um quiz com perguntas e respostas desafia o conhecimento do público sobre o assunto. A exposição acontece no Shopping Parque Balneário até o dia 28 de setembro. A edição desta quinta-feira termina aqui pelo Santa Portal. Você continua bem informado. Obrigado pela companhia, boa noite para você e até amanhã. Tchau.